Você está feliz? Você quer mais de Deus? Glória a Deus. Vou ficar aqui embaixo, tá, Ricardo? Você me autoriza a ficar aqui embaixo? Ontem de manhã, nós falamos sobre o início e o fim das coisas, com foco na história de Jeroboão. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava em outubro, na verdade não foi sobre Jeroboão, mas eu estava em outubro, orando a Deus, e o Espírito me falou uma coisa. Eu quero que você preste bastante atenção essa noite. Ele falou comigo assim: estuda o livro do profeta Amós profundamente, porque essa palavra tem a ver com o momento em que o Brasil está vivendo. E eu gastei 2 meses orando e fiquei muito impressionado, porque as transgressões que estavam sendo praticadas ali no Reino do Norte são as mesmas. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo. Mas na hora que eu terminei, o Espírito me falou algo assim: olha, presta atenção no princípio do problema. Presta atenção onde a coisa começou. E o Espírito me levou ali no início do Reino do Norte. E nós entramos na primeira parte dessa palavra mais a fundo. Nós vimos como que Deus, se você quiser pegar rapidamente aqui, nós verificamos ali como que Deus levantou ali Jeroboão. O fato é que Salomão começou a fazer muita aliança que ele não deveria fazer, mas por causa da bênção que estava sobre Salomão, que veio de Davi, Deus falou: olha, eu vou manter Salomão no trono por causa da fidelidade que eu tenho com Davi. Mas Deus começa a tratar Salomão com essa pessoa que tinha uma liderança muito forte. Nós tratamos disso, 1 Reis, capítulo 11, vamos passar aqui bem rápido, porque nós precisamos entender o espírito de Jeroboão. Amós confronta o espírito de Jeroboão. Está entendendo isso ou não? Deus levanta a voz profética de Amós para confrontar o espírito que aparece ali no final do Reino do Norte. Engraçado, o nome é até o mesmo. Começa com Jeroboão primeiro, mas em Amós é Jeroboão segundo. Mas fala que é a mesma capa que está acontecendo. Então abra ali rapidamente. Nós vimos aqui que era plano de Deus que Jeroboão levantasse a mão contra a autoridade de Salomão. Foi permissão de Deus, porque Deus precisava começar a tratar com a liderança de Salomão. Está entendendo isso? E a Bíblia relata aqui que quando Salomão viu Jeroboão era da tribo de Efraim. Tribo de Efraim foi uma tribo muito poderosa, talvez uma das mais poderosas em termos de guerra em Israel. E quando Salomão viu ele, a Bíblia descreve isso aqui. Vamos achar aqui, só um minutinho. 1 Reis. Quando Salomão viu ele, Jeroboão era um homem valente e capaz. Perdeu o pai muito cedo, teve que aprender as coisas da vida. E nós falamos como que Deus às vezes permite processos. Para Deus formar um homem é formado na dor. Está entendendo isso ou não? Para a gente deixar de ser menino e virar homem, Deus às vezes permite situações de dores. E ele aprendeu isso. Ele era um homem valente, o seu coração já era de homem, mas o seu corpo ainda era moço. Olha aqui, ó, homem valente, capaz, mas moço laborioso, pegava no pesado. Da tribo de Efraim, Salomão bateu o olho nele e falou: meu Deus, eu tenho que levantar esse homem como líder. Não é fácil você achar uma pessoa madura com coração de homem, valente, olha a intrepidez por dentro.
E ainda homem que pega no pesado, homem que tem calo na mão. Salomão levantou ele, colocou ele como chefe dos filhos de José. Não somente Efraim, mas Manassés oriental e ocidental. E aí um profeta então chega até ele e abre os planos de Deus. E ali o profeta fala com ele o seguinte: eu vou começar a tratar com Salomão. Eu não vou tirar agora o reino dele, mas eu vou dividir. 10 tribos vai ficar com você. Mas quando o profeta falou isso com ele, o profeta deu uma segunda instrução: anda comigo, me ouve, e a estabilidade do seu governo vai ser na sua fidelidade comigo. Quando ele assumiu, embora ele tivesse essa profecia, versículo 25 do capítulo 12, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, versículo 25, e passou a residir ali, edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino à casa de Davi. Versículo 27, chave, presta bastante atenção, para você entender o espírito de Jeroboão. Essa noite você precisa entender o espírito de Jeroboão. É o espírito que está influenciando o Brasil nos dias de hoje. Muito claro no meio da política, muito claro no meio dos governantes, mas está entrando no meio da igreja do Senhor. Olha aqui, ó. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, tomará lá o poder e me matarão. Está entendendo isso aqui? E aí ele pega um conselho de homens. Ele tinha uma palavra de Deus, o profeta já tinha dado direção. Quem vai dar estabilidade para o seu chamado, quem vai dar estabilidade para o seu governo, sou eu, diz o Senhor. Mas ele esqueceu disso. E ele então começa a ouvir homens. É quando nós começamos bem, temos um chamado de Deus, temos uma visão de Deus, mas nós não terminamos bem. E a chave de andar com Deus é terminar bem. Não podemos desprezar os pequenos começos. Está entendendo isso aqui ou não? É importante que esses começos sejam pequenos. Se nós não formos fiel no pequeno, é quando Deus trata com a gente, nós não vamos terminar bem. Mas tem gente que começa pequeno, começa certo, mas na caminhada se perde. Isso aconteceu com Jeroboão. Ele fala aqui no versículo 28, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, olha aqui os conselhos dos homens, não de Deus, repete comigo, os conselhos de Deus, a voz de Deus, todo o tempo, no início, no meio, no fim, é o que vai me guiar, é o que precisa nos guiar, é o que precisa guiar a igreja brasileira nesses dias. Não é a voz do homem, não é coisas do homem, mas é a voz do céu. Eu fico impressionado com a misericórdia de Deus, que apesar de nós, Ele tem falado conosco, Ele insiste conosco, Ele é misericordioso conosco, e Ele está dando mais uma oportunidade para o Brasil, mas nós vamos ter que vencer o espírito de Jeroboão. E a Bíblia diz aqui, que ele então mandou fazer 2 bezerros. Deus havia dado uma ordem como seria a adoração. A adoração tinha que ser em Jerusalém. E ele então coloca uma ali no norte do reino do norte e uma no sul, Dan e Betel, lugares que no passado tiveram um significado histórico tremendo. É quando o homem começa a negociar a adoração, trazer comodidade e facilidade na adoração por causa da posição que ele está e que ele quer manter com a sua sabedoria humana. Está entendendo isso aqui? É quando o homem busca, a liderança busca trazer uma adoração que vai ser mais confortável, comodidade. O poder, a vaidade, a riqueza começa a contaminar a liderança de Jeroboão.
E ele começa a fazer loucuras para manter o seu poder. E esqueceu que a palavra profética liberada para a sua vida era que Deus traria estabilidade se ele caminhasse no decorrer do tempo, ouvindo, temendo o Senhor, observando a palavra do Senhor. E quando a gente vai agora lá para o livro de Amós, são anos debaixo desse espírito. Homens que amam o poder, homens que amam a prosperidade, mas uma prosperidade para si mesmo, não uma prosperidade para que glorifique os céus. Homens que são vencidos pela vaidade, homens em que o orgulho traz o que? Cegueira. Esse é o espírito de Jeroboão. Homens que amam muito mais a posição, muito mais a riqueza, muito mais o poder do que o Senhor. Começaram amando a Deus, mas não perseveraram amando o Senhor. Mas Deus quer levantar uma geração nesses dias. Deus vai levantar uma geração nesses dias para vencer o espírito de Jeroboão. Esse é o início. Hoje nós vamos entrar no fim. Você quer ir comigo aqui? Nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos entrar no fim. E o profeta Amós fala dos últimos dias. É uma das profecias mais tremendas. Abra lá em Amós. Oh Senhor. Oh Senhor. É quando a adoração falsa é introduzida. Jeroboão introduziu uma adoração falsa. Parecia tudo igual a Jerusalém. As festas eram iguais. Ele consagrou sacerdotes, não da tribo de Levi. Tudo era muito igual, tudo encantava. É quando o ministério começa a andar sem a presença de Deus. Entende? Parece que é de Deus, mas Deus já não está ali. Pode arrastar milhões de pessoas, arrastou uma nação. Mas chega um momento, passou-se vários anos, vários reis contaminados por esse espírito de Jeroboão. Deus então levanta um dos últimos profetas. Tinha uma escola de profeta naquela época. Quero te convidar isso aqui. Quem era esse Amós? Qual que era o caráter desse Amós? Um dos grandes avivamentos que vai mudar uma nação é um avivamento de caráter. Porque a batalha espiritual envolve caráter. Deus tem dom? Tem. Mas Deus não pode derramar o vinho dele novo se o seu odre é velho. Ele tem que trocar o seu odre. O odre é o caráter. É a sua vida. É como você é visto no mundo espiritual. É como você pratica o evangelho. É como é o seu testemunho. Está comigo aqui? Então Deus levanta agora uma voz profética poderosa. Olha aqui, capítulo 7. Um confronto de um dos sacerdotes aliançados com Jeroboão II. Ele estava aliançado. Sacerdotes que amam o poder, gostam daquilo que o poder pode dar, daquilo que a riqueza pode dar. Você está comigo aqui ou não? Ele confronta a voz profética. E ele fala assim: você não é profeta. Versículo 12. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei, o templo do teu reino, a aliança entre poder, rei e sacerdotes. Aí Deus levanta o profeta. Jeroboão tentou obrigar que a adoração primeiro deveria ser nos lugares diferentes que Deus tinha estabelecido. Mas mesmo assim Deus desperta a voz profética de Jerusalém. O homem pode tentar matar aquilo que é a origem de Deus, mas o homem não vai conseguir. Deus tem os seus profetas fiéis. Está entendendo isso aqui ou não? Então, ele confronta aqui a voz profética. Olha aqui, mas em Betel,
daqui por diante já não profetizarás. Versículo 14, respondeu Amós a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulos de profeta, mas boiadeiro. Quem é esse homem que Deus levantou? Que caráter ele tinha? O negócio dele era mexer com gado, com touro, com boi. Tinha uma escola famosa de profetas, mas Deus não escolheu da escola de profetas. Está entendendo isso aqui? Deus escolheu um boiadeiro. E nós vimos aqui o Ricardo ministrando sobre a unção do touro. A unção do touro libera a unção do leão. Está entendendo isso aqui ou não? A unção do touro, que é aquele que desenvolve um caráter humilde, aquele que desenvolve uma disponibilidade de servir, aquele que sabe, que se entrega para morrer, esse caráter libera a unção de leão. E Deus então levanta Amós. Olha lá, Amós capítulo 1 agora, ó, vai lá. Palavra 1:1, que vem em visão, vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias. Uzias foi um rei que começou bem, mas terminou mal. Ele começou muito bem, Deus levantou ele, Uzias de uma maneira muito forte, mas um dia o orgulho venceu ele. Olha o espírito atuando na nação. A mesma coisa, olha aqui, ó, nos dias de Jeroboão. Esse aqui é o Jeroboão II. Então há um espírito atuando sobre o reino do norte hoje no Brasil. Há um espírito atuando sobre o Brasil, e a igreja precisa primeiro entender o momento, fazer uma leitura real de onde nós estamos e lutar com as armas corretas, porque nós precisamos vencer a influência do espírito de Jeroboão em nossa nação. Deus então levanta um homem simples, de caráter simples. É a voz profética que vai ser levantada nesses dias, homens de caráter simples, porque o confronto espiritual é contra o poder. Homens que não se permitem ser contaminados pelas posições, homens que não negociam pelas grandes posições, não negociam em troca de poder, em troca de favores, mas são gerados na simplicidade, mantêm a simplicidade. Deus vai despertar no Brasil talvez uma das últimas vozes proféticas. Nós estamos agora no vale da decisão. Ou a gente vence o espírito de Jeroboão e vai haver arrependimento, vai haver cura, vai haver justiça. Quando Deus libera uma voz profética, ou há justiça ou há juízo. E o Brasil precisa escolher a justiça ou o juízo. Quais eram os pecados que o profeta denunciou aqui, ó, versículo 2, 6, porque os juízes vendem os justos por dinheiro. Contaminação da justiça. Versículo 3, 10, Israel não sabe fazer o que é reto. Os juízes naquela época no Reino do Norte, eles aceitavam suborno e proferiam as suas decisões favorecendo os fortes, que também eram injustos, e feriam os fracos. Então houve uma contaminação dos juízes. Olha aqui, ó, versículo 3, Israel não sabe fazer o que é reto. Os estrangeiros contemplavam, olha só, os estrangeiros contemplavam os crimes de sangue que um povo dividido cometia contra si mesmo. Os ricos roubavam os pobres e os induziam à escravidão. Quando nós perdemos a simplicidade, guarda essa aí para você. Você tem que anotar isso. Você tem que olhar isso todos os dias. Quando nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a sensibilidade.
a sensibilidade das coisas espirituais, a sensibilidade em relação a nós mesmos e a sensibilidade em relação aos nossos irmãos. Por isso, a justiça é depreciada. Estou falando no aspecto individual, no aspecto coletivo e no aspecto de uma nação. Continuando aqui, vós, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna. A corrupção tomou conta dos tribunais, operando através deles como um instrumento. Os ricos usavam os tribunais para conseguir decisões que lhes fossem favoráveis, ajudando-lhes em sua política de enriquecimento rápidos. Eles oprimiam o pobre através dos tribunais, furtando-lhes bens e propriedades. Com a ajuda dos tribunais, os ricos ficavam salvos do merecido castigo quando cometiam alguns crimes. Assim os ricos tornavam sua justiça na coisa mais amarga possível, algo tão amargo quanto a alosna. A palavra hebraica aqui, alosna, significa uma planta extremamente amarga e venenosa, e se fosse engolida, impossível de ser engolida. O que está acontecendo no Brasil hoje, meu irmão? Existe uma batalha hoje tremenda no Brasil. Deus tem mexido com a nossa nação. Mas hoje no judiciário, meu irmão, é isso aqui que está acontecendo. Nós temos uma batalha lá em cima, que é a igreja que vai vencer, mas nós temos a nossa responsabilidade aqui embaixo. Não adianta eu falar que eu sou espiritual e vivo lá em cima, sem atentar e agir da maneira correta aqui embaixo. Está na hora da gente crescer. Nós estamos vendo aqui uma batalha complicadíssima. A justiça para o pobre em nosso país é uma, para o rico é outra. Isso é um fato. Nós estamos enxergando aqui, eu vou pegar aqui só uma notícia, tá? 18/8/2017, UOL. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu um habeas corpus controverso. Mais um, diz a notícia. Mandou soltar o empresário Jacó Barata Filho, preso no Rio de Janeiro, desde 2 de julho. Gilmar é padrinho de casamento da filha dele. Ou as nossas leis são leis muito injustas, ou nós temos uma corrupção acontecendo na justiça muito forte. Está entendendo isso aqui? E o profeta não se calou. O profeta denunciou esse pecado. Nós temos várias notícias hoje no Brasil acontecendo. Eu peguei 3 aqui. Você quer ouvir mais uma? Olha aqui, mais uma do mesmo ministro. Deve rever a condenação após a condenação de segunda instância. Sabe o que significa isso? Um homem poderoso só pode ir para a cadeia na terceira, ou talvez no julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Na prática, sabe o que significa isso? Prescrição, impunidade. Os olhos de Deus estão enxergando todas essas coisas, e a igreja não pode, em nome de uma espiritualidade, fechar os olhos para o que está acontecendo na nossa nação. Segunda causa aqui, Amós capítulo 2, versículo 7. Injustiça social, opressão dos pobres. E a denúncia aqui, em relação a uma nação, a denúncia aqui que até 3 ou 4 transgressões Deus não castigará. Ele manifesta a misericórdia dele, mas mais que 4 não tem como. E o profeta fala aqui, capítulo 2, versículo 7, parte A: suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos, o caminho dos aflitos. Eles caminhavam por cima dos pobres, como se fosse pó. É os arrogantes oprimindo os que têm condições sociais inferiores, muitas vezes em nome dos pobres. Injustiça social, falta de justiça. O ambiente hoje no Brasil é uma falta de injustiça tremenda. E será que nós, igreja, estamos enfrentando essa realidade? Essa é a pergunta. Será que nós estamos sendo instrumentos de justiça? Eu vou concentrar aqui na nossa responsabilidade como igreja. Aqui nós somos igreja. Nós vamos entrar mais fundo.
Está comigo? 3:10, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesouram seus castelos na devastação. Naquela época, nenhuma pessoa mostrava-se honesta e justa. Líderes de bandidos eram os que habitavam em meio ao lazer nos palácios e continuavam engendrando os planos mais diabólicos que visavam uma opressão ainda mais agravada. Os bens eram furtados, arrebatados, violentamente eram acumulados na casa dos ricos, os quais saqueavam e acumulavam bens em suas fortalezas. Querido, isso é o Brasil. Meu irmão, essa é a situação do Brasil. Nós assistimos nos últimos anos recentes, Deus trazendo à luz bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de recursos que foram desviados da nossa nação. Isso foi o que foi trazido à luz. Injustiça, injustiça, entolzeradas ali, entranhadas em castelos. A voz profética de Amós foi levantada para bater castelos. Quando você estuda o capítulo 1 ali, ele começa profetizando sobre as nações. Em todas as suas profecias ele cita castelo, fortalezas feitas para o homem, que a voz profética está derrubando e vai derrubar nessa nação. A voz de Amós foi levantada para derrubar castelos. Está entendendo isso aqui ou não? A voz de Amós, que nasceu com o som do touro, liberou o som do leão. Olha aqui, 1:2. Olha aqui, ó. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, e fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-ão o cimo do Carmelo, o símbolo da prosperidade. Quero te lembrar que nessa época aqui estava tendo uma boa prosperidade. Para as pessoas estava tudo bem, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Fala para você alguma coisa sobre o Brasil? Tem alguma característica aí com a nossa nação ou não? Mas o profeta não enxerga a aparência, o profeta enxerga como as coisas são por dentro, e denuncia como as coisas estão por dentro. Eles achavam que estava tudo bem, mas não estava tudo bem não. Uma sentença de Deus estava para ser liberada muito forte. Portanto, vós que pisais o pobre, capítulo 5, versículo 11, e dele exigis tributo de trigo. É um sistema tributário que contribui para os pobres ficarem mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Tem a ver com o Brasil ou não? Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, e a gente não tem justiça na nossa nação. Se você precisar de um hospital do SUS, você sabe como é, mas você paga um imposto tremendo. Se você precisar de educação, cada vez mais complicada, e os olhos de Deus têm visto isso aqui sobre a nossa nação. Capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Capítulo 8, versículo 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos de refúgio de trigo. Notícia recente agora, ó, 14 de dezembro de 2017. Olha aqui, ó. El País Internacional. Brasil tem a maior concentração de renda do mundo entre os 1% mais ricos. Pesquisa comparativa liderada aqui pelo pesquisador Thomas aponta que 27,8% da riqueza nacional está em poucas mãos. Concentração, injustiça. Revista Veja, 6 de julho. Brasil é um dos piores em educação em matemática e ciências. Um dos piores, e uma carga tributária imensa. Uma outra causa muito forte que tem a ver com a nossa nação e que o profeta denuncia, ali no capítulo 3,
versículo 1. Imoralidade sexual. Um homem e seu pai coabitando com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Nós estamos vivendo hoje na nossa nação um dos maiores desafios relacionados à criança. Eu me envolvi aqui no estado, eu tive ali na Câmara Municipal, em algumas reuniões ali na Assembleia, a famosa ideologia de gênero. Uma das grandes armas de Satanás nesses dias: a criança nasce e não tem sexo mais. O aspecto biológico e a ciência agora é descartada. Quem está vivendo isso aí, está vendo isso aí? Na prática, é uma legalização da erotização precoce de crianças, destruição dos valores da família, retirada dos pais agora da capacidade de educar os seus filhos, quebra dos princípios de Deus, quebra da moralidade. Querido, essa guerra é poderosa hoje em nossa nação, mas a igreja do Senhor não vai aceitar isso não. Não será assim. Ainda há tempo da gente se levantar como uma voz intercessora em nossa nação. Os argumentos mais escabrosos possíveis. Se acessa sem muita dificuldade aí os youtubers, vocês vão ver cenas propagadas pela ideologia de gênero inacreditáveis. E agora é as artes, em nome da arte pode tudo. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Não vão tocar nas nossas crianças. Não vão tocar nas nossas crianças. Uma luta, meu querido, inacreditável, no nível municipal, estadual e federal, para implantar a ideologia de gênero agora nas leis. Um grupo aí, queridos, que Deus levantou, olha, são poucos, mas tem feito uma diferença aqui na nossa cidade, nesse estado. Olha, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Eu creio numa igreja que é levantada para influenciar o lugar onde ela está. A treva pode ter os seus planos e os seus tronos, mas Deus tem os seus profetas e os seus altares. Não vamos nos calar diante das injustiças com as nossas crianças, não. Repete comigo. Com as nossas crianças, com a nova geração. Não. Não, em nome de Jesus. Outro pecado aqui, querido, é a questão, agora nós vamos entrar na nossa parte. O profeta traça aqui a sua esfera da nação, mas agora ele entra na questão da adoração. Agora é nós, igreja. Qual é o nosso papel como igreja nesses dias no Brasil? Capítulo 2, versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar, sob roupas emprenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que formam mutados. Aqueles que tinham abandonado o culto de Deus, deitavam-se com as roupas empenhadas dos pobres, como garantia próximos aos altares. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Vinde a Betel, uma cidade que na época dos patriarcas teve um significado, uma cidade que provavelmente foi visitada por uma presença de Deus, um local que houve um avivamento de Deus muito forte. Transgredi em Gilgal, e multiplicai as transgressões, trazeis os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Deus convocou a prosseguirem com seus pecados em Betel, o local central da idolatria. Deviam fazer o que estavam fazendo, pois não podiam se arrepender até que o juízo de Deus viesse. É quando Deus fala assim: vai lá para Betel e fica pecando.
Fica aí na falsa adoração, vai acumulando que vai chegar uma hora que eu vou jogar tudo no chão. Uma das principais visões do profeta era o prumo. O profeta intercedeu, um juízo, Deus atendeu. Primeira vez, gafanhoto. O profeta intercedeu a segunda vez e Deus não jogou esse juízo, fogo. Mas o terceiro Deus falou, não, prumo prumo não tem jeito. Ou vem retidão de caráter agora sobre essa nação, começando pela igreja. Avivamento de caráter. Repete comigo. Avivamento de caráter. Se o nosso país é corrupto, a igreja não é corrupta. Se o nosso país é imoral, a igreja do Senhor é santa. Se o nosso país é injusto, a igreja do Senhor é um instrumento de Deus para manifestar os atos de justiça do Senhor. Está entendendo isso aqui? Essa é a igreja levantada para destronar o espírito de Jeroboão sobre a nossa nação. É essa a igreja. E ele continua aqui falando: aborreço, desprezo as vossas festas com as nossas assembleias. Sabe um profeta que trouxe isso aqui com mais clareza? Eu preciso passar isso aqui. Abra lá Isaías capítulo 58. A gente precisa entrar mais fundo aqui nisso aqui, querido. Práticas espirituais, oravam, jejuavam, mas não eram manifestantes de justiça. Nós estávamos lá no Haiti, eu e Ricardo, e Deus trouxe essa palavra, Isaías 58, muito forte, muito forte. E Deus falou aqui, olha, versículo, vamos começar do 3. Por que jejuamos nós? É o povo questionando a Deus. E tu não atentas. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que o dia em que julgais, cuidai dos vossos interesses. Ah, querido, uma igreja em si mesmada. Uma igreja que entra em adoração para receber, não para adorar. A adoração é negociável. Você não vai numa igreja para receber, você vai para adorar. Entende? Um menino, criança que relaciona com o pai querendo só receber. Receber, 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 receber. Deus é pai, Ele vai te abençoar. Mas tem algo além. Tem a vontade de Deus. Eu não vou na igreja para receber, eu vou na igreja para adorar, para dar, para me render, para colocar Ele em primeiro lugar, lá dentro do meu coração. O que é encoberto para o homem é o mais importante para Deus. Está entendendo isso aqui ou não? Aquilo que o homem não vê, que está lá dentro do seu coração, é o que Deus está vendo. Por isso que esse profeta ele é chamado a confrontar aparências. Castelo fala de aparências. Muito bonito por fora, para os homens admiram. Coisas grandes, estruturas grandes. Mas será que é grande diante de Deus? Muita coisa que está aí parecendo ser grande diante de Deus, dos homens é pequena diante de Deus. E muita coisa que é pequena diante dos homens é grande diante de Deus. Eu tenho aprendido isso nas nações. Os lugares mais terríveis, às vezes Deus me dá uma experiência com Jesus como uma criança. Líderes que os homens não dão nada nas nações, mas estão ali fazendo a diferença. É a noiva do Senhor. É a noiva do Senhor. Em toda nação Deus tem os seus fiéis. Está entendendo isso? Então por fora era uma coisa, tinha uma religiosidade aqui, ó. Cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Não quer sacrifício. É o espírito de Jeroboão atuando. Não entende que a vida cristã é dar. É dar a sua vida. Não entende que os princípios de Deus são contrários ao do mundo. Você quer ser o primeiro, seja o último. Está entendendo isso aqui ou não? Por isso que Deus, dentro do processo, Ele precisa nos matar. Por isso que as coisas precisam demorar. Porque o trabalho de Deus é por dentro, não é para fora. E o trabalho por dentro não tem nada a ver com os homens. Está entendendo isso aqui ou não?
O negócio de Deus não é o que os homens vão pensar de você. O negócio de Deus é o que está dentro de você. É a transformação da glória que nós estamos estudando aqui agora. Entende? Ele continua aqui, ó. Eis que jejuais para contendas, rixas. Pessoas que frequentam os cultos, estão nos cultos, estão dentro das igrejas, estão dentro das liturgias, mas não tem transformação de caráter. E o profeta Isaías denuncia isso aqui. E ele continua falando aqui, olha aqui, ó. Será esse o jejum que escolhi? Versículo 5. Que o homem um dia aflige a sua alma. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras aqui no original é como se fossem grilhões da impiedade. Mas como é que eu posso soltar as ligaduras da impiedade? É quando eu apresento para ser um sacrifício. Nós estamos trabalhando isso aqui, Ricardo está falando, Romanos 12, rogo-vos, pois, que entregueis os vossos corpos. Uma geração que se apresenta para matar a sua vontade e aprender sobre a vontade de Deus. Chega de fazermos a nossa própria vontade. Chega! Se nós queremos que as nossas igrejas manifestem a glória de Deus, nós precisamos realmente estar fazendo a vontade de Deus como igreja. Ações que às vezes nós tomamos sem escutar o Senhor, sem perguntar ao Senhor. Ele é o rei da igreja, Ele é o cabeça. Olha aqui, ó. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto. Quando Deus te quebra, você recebe uma unção de compaixão. Está entendendo isso aqui ou não? Porque na dor e na situação que você está passando, Deus vai usar isso para você ter misericórdia lá dos outros lá que estão ao seu redor. Hebreus fala sobre isso. Deus escolhe o sacerdote para as coisas concernentes ao altar, mas também Ele olha aqueles sacerdotes que reconhecem que eles mesmos são rodeados de fraquezas. Porque quando eles reconhecem as suas fraquezas, eles têm a capacidade de condoer-se dos demais. É nas suas fraquezas que Deus vai levantar a unção que Ele tem sobre a sua vida, está entendendo? Uma geração que não é ensinável. Hoje a gente tem que ter dedo assim, até mesmo às vezes nas nações. Eu acabei de voltar das nações. A gente ama muitos missionários, a gente ama. Mas eu já falei aqui qual é a grande necessidade de missões. 2 pontos fundamentais, Deus tem me ensinado isso. Sem isso não tem conversa. O primeiro é o caráter. Pessoas que sabem ser humilhadas. Pessoas que são ensináveis, sabem ser exortadas. Já falei que a minha mulher é uma bênção, né? Meu Deus, graças a Deus, é ela. Melhor ser ela. Está escutando isso aqui ou não? Está entendendo isso aqui? É melhor ser mais dentro da sua casa. Deus pode fazer com ela. Se eu não ouvir, Ele vai ter os seus meios. Prefiro o meio da sua esposa, do seu cônjuge, daquele que é seu amigo, daquele que fala a verdade. Hoje tem dificuldade de tentar falar a verdade. Eu fico orando às vezes, discernindo, porque a palavra fala o seguinte: repreende aquele que não é prudente, e você vai arrumar problema para você. Agora repreende o sábio, e ele vai amar a sua vida. Uma geração que aceita a repreensão. Está entendendo isso aqui ou não? Se você não é ensinável, a partir de hoje você vai passar a ser ensinável. Está entendendo? Não tem como a gente trazer maturidade para uma igreja que não é ensinável. O homem é mais difícil, hein? O homem é mais difícil. A mulher às vezes é mais suave. Quando a minha mulher começava ali me dar umas pancadas, eu no início eu dava de durão. Não aceitava de jeito nenhum. Mas depois eu deitava minha cabeça no travesseiro e pensava, não é que ela tinha razão? Obrigado, meu amor. Então, gente, uma geração ensinável, caráter, sabe ser humilhada,
sabe caminhar debaixo de pressão e uma geração que ora. A cada dia, as coisas têm se tornado muito simples para mim. Eu estava com um dos homens de Deus dessa nação, de nações. O Espírito falou comigo, pega agora e vai lá agora. Eu saí, era num outro estado, eu não podia ir, o Espírito falou, vai lá agora. Pastor José Rodrigues, da Missão Cristã Mundial. E eu cheguei lá, e eu fui lá. E ele levanta muito de madrugada e tal, falou assim, eu vou orar um pouquinho, agora mesmo você sobe para o meu escritório. É um escritório no monte assim, ó. É um escritório na casa dele. E ele falou comigo, vamos orar. Ficamos ali amanhã orando. Orando. E ele ali orando, e ele orando. Mas ele ministrou uma frase para mim, velho. Ele ministrou uma frase para mim que tocou muito. Olha, como entrou no meu espírito. Como eu peguei isso para mim. Que Deus me dê a graça de jamais perder isso. Você quer saber qual frase que é ou não? Ele falou comigo assim, muito simples. Nós não podemos, mas as nossas orações podem. Eu vou repetir para você. Nós como igreja, na maioria das situações, nós não podemos. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto situações, meu irmão. Tem coisas sobre o Camboja que eu não posso falar aqui, mas que meus olhos viram. Entende? Eu não posso falar aqui, porque senão pode comprometer a obra lá na frente. Uma série de coisas. Mas os meus olhos viram. E eu fico olhando para mim, Deus, eu não posso. Eu tenho falado lá com o pessoal que está com a gente. Queridos, vocês têm que ter vida com Deus. Vocês têm que ter altar lá na sua casa. Tempo com Deus. Uma geração que muda a sua agenda para ter tempo com Deus. Em especial lá na sua casa. Uma geração que quer ouvir os céus. Está entendendo isso ou não? Uma geração que entendeu que não é na sua força. Como Deus tratou isso comigo, meu irmão. Coisas que estão acontecendo agora eu vi lá atrás. E eu ficava ansioso. Mas é porque Deus precisava curar a minha ansiedade. Eu precisava entender que não é na minha força. Quem tem problema de ansiedade aqui, levanta a mão. Eu já falei, eu vou repetir, segura essa aí. Sabe como é que Deus cura a ansiedade? Está comigo aí ou não? Fazendo as coisas demorarem. Porque é na demora que Ele te mata. É na demora que você vai se render a Ele e falar, realmente, eu não consigo, agora eu posso começar a trabalhar. Está entendendo ou não? Paulo entendeu isso. Lá em Efésios, intercedendo, capítulo 3. Ele era um homem de intercessão. Quando ele fala do homem interior ali, vamos lá. Não estava aqui na minha direção não, mas eu acho que vai ser importante. Abra lá, Efésios capítulo 3, uma das intercessões, depois você volta para Amós. Efésios capítulo 3. Olha aqui, ó. Para que, versículo 16, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Sabe o que significa essa palavra, sede fortalecidos? Sabe o que significa? É ser dominado, para depois dominar. O problema é que primeiro a gente quer dominar sem ser dominado pelos céus. A gente quer fazer sem Deus ter nos domado. E Deus mata primeiro você, fazendo as coisas demorar. Você acha que vai ser de um jeito, você vai falar, não vai ser não, te para. Está entendendo? Repete comigo, Senhor, nesta noite, neste momento, eu quero pedir, Senhor, nos ensina a sermos dominados pelo Teu Espírito, porque quando eu sou fraco,
Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que os principados são destronados. Amós era fraco aos olhos dos homens, mas confrontou os castelos dos principados nos céus. Deus vai levantar uma geração simples, que vai permanecer na simplicidade. Eu vou repetir: Deus precisa levantar homens de Deus nessa geração, que iniciam na simplicidade, mas terminam na simplicidade. Está entendendo isso aqui ou não? Está entendendo isso aqui? Não é como você começa, mas como você termina. E essa luta espiritual é uma luta espiritual no tempo. Não adianta nós como nação termos um momento. Não adianta a gente ser simples agora. Para destornar Jeroboão é no tempo. Está entendendo isso aqui? Porque a semente que está sobre o Brasil de iniquidade já é de anos. Mas Deus vai levantar uma igreja perseverante, que vai andar em simplicidade e obediência no Espírito no longo prazo. No longo prazo. Por isso você vai ter que aprender a diligência. Jeroboão era um homem diligente com as coisas aqui da terra, mas perdeu a diligência com as coisas dos céus. Está entendendo? Nós precisamos ser diligentes com as coisas da terra, mas nós precisamos ser diligentes com as coisas do céu. O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem priorizado na sua agenda? O que você tem priorizado em relação ao seu tempo? Em especial no particular. Tempo com Deus. Tempo com a palavra do Senhor. Meu irmão, uma geração que não conhece a Bíblia. Eu fiz um pacto com a minha esposa. Você quer saber qual ou não? Falei com ela: amor, quando eu estiver fraco, você me puxa. A vida é muito cheia de coisas, o ministério às vezes vem muitas coisas. Eu falei: você me ajuda, amor. Me ajuda a terminar simples. Se eu estiver negligenciando no meu tempo com a palavra, no meu devocional diário, você me puxa, amor, e eu também te puxo. É difícil, meu irmão, mas eu sei que nós melhoramos. Para a honra e glória do Senhor, não há nada em nós. Junte-se com pessoas e façam aliança com pessoas que vão te levar para Deus. Não são pessoas que vão roubar o seu tempo, mas vão te levar para o altar. Amém? Relacionamentos que nos levam para o altar. É isso que essa nação precisa. Está comigo aqui ou não? Com quem que você tem andado? Se o seu namoro te tira da presença de Deus, revê isso aí, querida. Mas se o seu namoro te leva para a presença de Deus, presta bastante atenção que tem Deus nessa história. O problema é que a gente às vezes toma decisões, entra nas situações, aquilo nos afasta de Deus, e uma geração menina culpa Deus. Então Amós continua aqui, outra coisa, além da falsa adoração que ele denuncia, trono da violência. Capítulo 6, versículo 3, vós que imaginais estar longe o dia mal, prosperidade, tudo muito bem, e fazeis chegar o trono da violência para os nobres. Ele diz aqui, imaginava que o dia mal estava longe, mas estabelece o trono da violência. Lembrando que em Israel, nos seus últimos 31 anos, depois de Jeroboão II, estivera 6 reis cujos reinos terminaram através de violência e revolução política. É uma luta pelo poder a qualquer preço. É o trono da violência. Se vai ter que matar alguém, está comigo ou não? Se tiver que morrer alguém para eu estar numa posição de poder, eu vou matar. Se tiver que quebrar princípios, eu vou quebrar. Querido, olha o que o Brasil está vivendo agora, querido. É uma briga pelo poder. Eles não estão preocupados aqui com o povo, com a nação. Eles estão preocupados a fazer tudo para se manter no poder.
a qualquer preço. Olha a violência que está em nossa nação. Olha o Rio de Janeiro, meu irmão, minha irmã. G1, 5 de junho. Deixa eu ver se é essa daqui. 5 de junho de 2017. O Brasil teve em 2015 uma taxa de homicídio de 28,9 em cada 100 mil habitantes, o que representa um aumento de 10,6% desde 2005. Está achando que os olhos de Deus não estão vendo isso não? Está achando que em nome da espiritualidade, esse negócio é política, não tem nada a ver com isso. Que é isso, querido? Então vão rasgar Tiago, vão rasgar Amós. Outro pecado aqui, 3 ou 4, eu não castigarei. 6:8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos da soberba. Castelos que são construídos, mas não geram justiça. E abandonarei a cidade e tudo o que nela há. 6:13. Vós que alegrais com Lodeber e dizeis: não é assim que por vossas próprias forças nos apoderamos de Carmim. Ganharam uma pequena guerrinha. Deus estava para trazer um grande juízo, ganharam uma pequena guerrinha e se ensoberbeceram. Líderes que não vencem o seu orgulho. Está entendendo isso aqui ou não? Mas Deus vai levantar uma igreja poderosa, simples, mas que foi aprovada e venceu o orgulho. Está entendendo isso aqui? Davi orava: quem é que pode reconhecer as suas próprias falhas? Absolve-me, Senhor, daquelas que me são ocultas, e não permita que a soberba me domine. Querido, Spurgeon falava: aquele que não acha que não tem orgulho é o maior dos orgulhosos. E o problema é que o orgulho é uma questão do caráter que nós temos que vencer todos os dias. Eu não vou ser espiritual aqui e vencer hoje e achar que amanhã você não vai ter que lutar contra ele. É todo dia. É todo dia, boca no pó. Está entendendo isso aqui? Mas quais foram os alertas? E aqui a gente entra mais profundamente na questão da igreja. O profeta denunciou o pecado, mas ele trouxe uma palavra aqui, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, Amós 3, 1, 2. Retorno à essência. Reconhecimento do propósito de eleição. Olha aqui, ouvi a palavra do Senhor. Fala contra vós outros, contra toda a família que ele fez subir na terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros eu vos escolhi. É quando nós, irmãos, damos uma tombada para o lado assim, mas de repente vem uma luz. A gente tem que lembrar de onde é que Deus nos tirou todos os dias. É todos os dias. É todos os dias. Está entendendo isso ou não? Se eu começar lembrando um dia e esquecer lá na frente, eu posso não terminar bem. É todo dia, toda hora, todo momento. Lembrar de por que Deus me tirou. Efésios fala sobre isso. Olha aqui, vamos de novo lá para Efésios. Você está preocupado aí da gente estar aqui mexendo na Bíblia? Não, né? Efésios, espera aí. Onde é que está Jesus? Olha aqui, versículo 4. Assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Por que Deus nos salvou? Para sermos santos e irrepreensíveis. Olha aqui,
O que é irrepreensível? Fala de testemunho. Fala de caráter. Por que Deus te salvou? Para te tirar do inferno também, mas para você manifestar a glória de Deus, para você manifestar o caráter de Deus. A igreja que Deus está levantando é uma igreja de caráter nesses dias. Nós vamos vencer Jeroboão no caráter humilde, quebrantado, simples. Vamos iniciar dessa forma, mas vamos terminar no longo tempo dessa forma. Está comigo aqui ou não? Então é tempo da gente saber de onde é que Deus nos tirou, como Deus abençoou essa igreja brasileira nos últimos anos, como Deus abençoou, meu irmão, mas com um propósito. A gente não pode se perder desse propósito, precisamos lembrar dessas coisas. Outra coisa, retorno a Deus, 5:4, Amós 5:4, assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Eu já falei aqui, é o tempo, é uma busca todo dia, é uma fome todo dia. Nós estamos falando sobre isso aqui, é todo dia, é toda hora, é a diligência, é uma batalha espiritual, irmão, presta atenção. Batalha a níveis de nações, na sua grande maioria, exige uma força no longo prazo. Você vai abrir um trabalho em nações. Eu acompanhei a história do Silvio. Eu estava lá no Camboja, a gente foi lá no trabalho lá das meninas dos olhos de Deus. Eu falei: Deus, me leva, me mostra. E aí o líder lá, gostei demais, um cara muito simples. Ele começou a honrar a liderança dele. Eu honrava a liderança, cara, toda hora. Fiel, fidelidade. Começou a dar testemunho. Querido, eu tenho certeza no meu convicção que eles estão no meu coração que eles estão alinhados com os céus. Entende? O cara tá na frente. Existe honra. Existe um abuso às vezes de líderes que não estão prontos, mas existe uma desonra hoje nas igrejas. Está entendendo isso? Nós precisamos ter fidelidade em nosso caráter. Nós precisamos ter honra, práticas de honra. E ele falando ali a história do Silvio para mim. E olha, querido, esse é um ministério que foi levantado por Deus, que está transformando a história do Nepal. Entende? Transformando a história de meninas que foram tiradas do Nepal e levadas para Índias, abusadas até a morte. Essa história começou com o pastor José entrando ali na Índia, achando: mas que menina é essa aqui? E aquela compaixão de Deus veio, e ele pediu para Deus: Deus, me dá só uma, aí o Senhor pode me levar. Deus fez muito mais. Mais 7 anos para começar o trabalho, o Silvio orou. Muitos anos só orando. Só orando. Só orando. Só orando. Só orando. Deus está demorando. E ele só orando. E só chorando. E só chorando. Querido, é os fundamentos. Por isso que nas nações as coisas demoram. Quando nós começamos lá no Haiti, eu já tinha visão, eu achei que as coisas seriam assim rápidas, mas não foram. Mas foram do jeito que Deus queria. Está entendendo isso ou não? Você trabalhar com a nova geração é tempo. É pegar uma criança e cuidar dela nos anos. Eu perguntei para Deus: até quando, Senhor? Ele não me respondeu. Mas eu entendi. Ele me respondeu: cuide da criança dentro da família quando você conseguir. Mas o tempo Ele não me deu. O que eu entendi? É até a criança se fortalecer. Não tem regra. O amor não tem regra. O amor é. Está entendendo isso aqui ou não? E o amor é o único atributo que entra para a eternidade. O amor ele era, ele é e ele será. Está entendendo isso aqui ou não? Então, queridos, 7 anos orando é longo prazo. É hora da gente orar de verdade pela nossa nação, mas nem orar uma vez e parar de orar. Nós não vamos vencer Jeroboão dessa forma. É orar e continuar orando, e continuar orando, e continuar orando, e continuar colocando força, e continuar mantendo força. Está entendendo isso aqui ou não? A guerra é boa.
Deus está nos alistando para uma guerra nessa nação. É hora da guerra ser boa. Você quer entrar numa guerra boa? Eu estou aqui valente no meu espírito. Amém? A guerra é boa, é uma guerra de longo prazo. Graças a Deus a carreira cristã não é um tiro de 100 metros. Paulo, quando fala lá, ele usa o que? Maratona. Então é uma guerra agora de maratona, mas nós não vamos desistir dessa nação. Está entendendo isso ou não? Então ele alerta isso aqui, ó. Buscai o Senhor e vivei. Outra coisa que a gente precisa conversar muito séria: atos de justiça. Olha aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? Praticar o bem e a justiça. Amós capítulo 5, versículo 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Praticar o bem, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, aborrecei o mal e não o bem, e obedecei na porta do juízo. Talvez, olha aqui isso aqui, ó. Olha a palavra que Deus deixou para o fim do reino do norte. Talvez o Senhor dos exércitos, se compadeça do restante de José. Atos de justiça na Bíblia tem um negócio muito interessante, querido. Você precisa prestar atenção nisso. Atos de justiça tem um fator aqui fundamental. A palavra no original no Antigo Testamento, que era bem aplicável, que é uma sombra, é tzedaká. Ele não é alicerçado aqui a caridade. A caridade sugere uma benevolência e generosidade, um ato de bondade realizado pelo rico em benefício do pobre. Denota um ato afetivo, ou melhor, efetivo, embora louvável. Tzedaká tem a ver com a prática judaica de auxiliar os pobres e necessitados em suas carências, destinando regularmente, repete comigo, regularmente, parte das rendas e dos bens para tornar isto possível. É aquela pessoa que decide viver numa condição mais simples, embora ela possa viver numa condição boa, e destina parte da sua renda constantemente. Está entendendo isso ou não? Não é só uma oferta de sacrifício, é constantemente, longo prazo, constantemente, para ela ser um instrumento de justiça. Hoje se tem uma dificuldade, irmão. Está entendendo ou não? Então, tzedaká, que é o que a Bíblia está mostrando, o livro do Apocalipse fala lá das vestes das noivas, Apocalipse capítulo 19, é como a noiva, a igreja, vai estar vestida. Ela é vestida com o quê? Com os atos de justiça dos santos. Está entendendo isso ou não? Então aquela pessoa que tem uma condição, mas ela abre mão disso. É mais ou menos o que o John Wesley falou: trabalhe o máximo que você puder, ganha muito dinheiro, economize o máximo que você puder e doe o máximo que você puder, constantemente. Essa é a noiva que Deus precisa levantar no Brasil nesses dias. Essa é a noiva que vai confrontar o espírito de Jeroboão. Uma igreja que se veste, que as suas vestes são os atos de justiça. Oh, que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É essa igreja que vai mudar o Brasil. Eu já aprendi uma coisa. Eu não quero governo envolvido lá com a gente. Não quero, meu irmão. Eu já entendi. Porque é a noiva. É a noiva. Eu vou repetir, a noiva. Por que é a noiva? Porque Deus não vai dar a glória dele para ninguém, para homem nenhum. Deus não vai dar a glória dele para governo nenhum. Eu fico impressionado de pastores se vendendo para terreno, para que não entendeu nada, velho.
Não entendeu nada. Está entendendo isso aqui? Agora, esse chamado de se manifestar atos de justiça da noiva é em todo lugar onde Deus te colocar. Se Deus te chamou para você ser um juiz, seja um juiz que não se vende. Graças a Deus tem uns remanescentes aí no Brasil. Gosto mais daquele Marcelo Bretas lá do Rio de Janeiro. Se Deus chamou para ser um empresário, seja um empresário. É para patrocinar a obra, patrocina mesmo, meu irmão. Eu conheço alguns aí, poucos, não aparecem, não querem aparecer, mas entende que constantemente eles precisam manifestar os atos de justiça. Querido, isso é como um depósito nos céus. Você tem um segundo céu agora com o espírito de Jeroboão, ok? Mas você tem uma igreja depositando os atos de justiça. Querido, isso vai quebrando Satanás, vai quebrando o poder dele, os castelos vão sendo destruídos. Está entendendo isso ou não? Essa é a igreja que o Senhor quer levantar. Repete comigo: Senhor, nesta noite, eu peço, Senhor, me livra de mim mesmo. Eu quero a prosperidade, mas eu quero uma prosperidade que glorifique o seu nome, porque está escrito: o coração do generoso, repete comigo, o coração do generoso prosperará, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Eu quero fechar aqui, abra lá em Provérbios. Eu falo muito isso aqui com a minha esposa. Amor, me ajuda a terminar bem. E Deus sabe sobre atos de justiça. Querido, isso aqui é uma pérola. Provérbios 30. Versículo 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des, olha aqui, ó, não me des a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ah, querido. Ou que empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. Essa geração não vai profanar o nome de Deus. Não vai glorificar o nome de Deus. Fique de pé. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Faz de nós um vaso novo. Faz de nós realmente, de fato e de verdade, manifestantes de justiça nessa terra. Quem quer ser manifestante de justiça? Deus vai ter que libertar você de você mesmo. Deus quer libertar nós de nós mesmos. Amém? Deus quer nos tornar menos egoístas. Deus quer tirar a insensibilidade, te dando o que? Sensibilidade. Vamos nos prostrar diante dele aqui. Vamos ter um tempo de arrependimento. Nós vamos depois orar pelo Brasil, pela igreja brasileira, para que ela assuma uma posição nessa nação que vai transformar essa nação. Está entendendo isso ou não? A guerra aqui, meu querido, que a nação está vivendo, ou vai vir o arrependimento e o avivamento, e os atos de justiça vão se manifestar nessa terra, ou vai vir juízo. Sabe qual foi o juízo de Amós? Sabe qual foi o juízo de Amós? Primeiro Deus liberou um terremoto. Houve um terremoto naquela nação, Reino do Norte. 2 anos depois dessa palavra. Depois Deus mandou a Síria. Os ricos e os nobres foram castigados assim de uma maneira poderosa. Foram os primeiros. Permissão de Deus. Entende? Mas Deus vai levantar aqui agora uma nação que vai escolher o arrependimento. Uma nação, uma igreja que vai escolher o arrependimento.
Uma igreja que vai escolher os atos de justiça. Uma igreja que vai morrer de fato e de verdade. Vai pagar um preço de fato e de verdade. Para esse principado chamado Jeroboão ser destronado da nossa nação. Ele vai ser destronado com o nosso caráter. Está entendendo aqui ou não? Ele vai ser destronado com a nossa oração, com a nossa intercessão. Senhor, nós colocamos agora a nossa nação e a igreja brasileira diante do Senhor. A nossa nação e a igreja brasileira diante do Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, da vaidade. Livra-nos, ó Deus, do encantamento com as riquezas dessa terra. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de uma prosperidade egoísta. Livra-nos, ó Deus, de uma igreja que só pensa em si mesma e não está preocupada com os de fora. Oh Senhor, nós pedimos perdão por esse pecado. Uma igreja que busca poder, disputa poder e levanta, Senhor, levanta os Amoses dessa geração, homens cheios da unção do touro, cheios de humildade, simplicidade, quebrantamento. Levanta uma geração de jovens quebrantada, uma geração de jovens simples. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Vamos orar para o nosso Brasil. Senhor, 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 nós dizemos não a Jeroboão na nossa nação. Nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à injustiça, que nós sejamos a justiça. Mas vai ter que haver morte. Oh Deus, nós dizemos não à corrupção, não às leis injustas, não a um Supremo Tribunal Federal que não manifesta justiça. Oh Deus, começa pela igreja, uma igreja totalmente diferente desse ambiente, totalmente diferente desse ambiente, totalmente diferente desse ambiente. Gera, Senhor.
Nós estamos estudando sobre a glória. Sim ou não? Presta atenção aqui na profecia de Isaías 58. Aqueles que são quebrados. Versículo 8. Se você romper os grilhões das ligaduras, olha a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus. Olha aqui, ó. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Será a tua retaguarda. Você vai andar e a glória vai te seguir. Aqueles que vão andar com você, você vai andar e a glória vai te seguir. Está entendendo isso aqui ou não? Homens que andam e a glória de Deus estão nas suas costas, estão sobre os seus ombros, porque eles são manifestantes de justiça, amém?